Eu não sei se você viu o caso do homem que bateu num bebê achando que era um bebê reborn. Primeiro de tudo, né, eu acho que nenhum tipo de agressão física, verbal, qualquer tipo de agressão, vai resolver o nosso problema como sociedade. Se a gente for parar para pensar, a sociedade já entrou ali meio que num ciclo meio vicioso de tentar resolver as coisas com agressão, né? Meio que abafando caso uma pessoa discorde da sua opinião ou tenha uma opinião diferente, e isso é muito prejudicial para nós, seres humanos, até mesmo para a gente evoluir ali em questão de linha de pensamento, raciocínio, a gente atingir um ponto intelectual até um pouco melhor para nós mesmos. Então, a gente meio que começa a tosar as pessoas e acaba vivendo em bolha. Não é essa a questão desse vídeo, mas eu acho que seria muito prudente trazer uma notícia ali que é em Minas Gerais, né, que aconteceu isso daí, em Belo Horizonte, mas a gente vai ler a matéria junto e eu vou colocar alguns pontos que eu, particularmente como pai, acho interessante você aí do outro lado saber, seja você mãe ou pai, de primeira viagem, mas que a gente precisa, de certa forma, ter consciência para também lidar com processos de diferença, até mesmo em outras áreas da nossa vida. Primeiro de tudo, o título da manchete é bem essa: homem agride bebê de 4 meses achando que era um bebê reborn, um boneco reborn. Segundo a polícia, o suspeito perguntou para os pais se era um boneco realista e eles responderam que não, mas mesmo assim ele deu um tapa na cabeça da criança que causou um certo inchaço, né? E eles estavam ali na fila de acho que pelo que eu entendi ali, de um trailer de fast food ou alguma coisa do tipo. E o mais interessante de tudo, né? Se não, eu vou colocar aqui o mais chocante, é que o cara ele partiu para agressão independente da opinião dele. Eu estou um pouco perplexo e até eu estou tentando encontrar palavras para colocar minha opinião aqui, porque é muito inédito o que está acontecendo com a sociedade nessa questão ali do bebê reborn. Eu já fiz um vídeo sobre isso, já deixei bem claro que eu sinceramente não concordo com o fato das pessoas normalizarem esse afeto por um boneco, mas daí em contrapartida as pessoas que não sabem lidar com a diferença ali de quem talvez precise ali de um apoio, talvez terapêutico ou psicológico, que trata o boneco como se fosse realmente uma criança viva, filho, que vai ali deixar o seu legado, acaba acontecendo essas coisas. Bem, caso você não me conheça, ou seja, a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, eu sou o Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal Vida de Pai, até porque vida de pai não é fácil, mas também não é difícil. Eu tento fazer vídeos ali para te trazer um pouco da naturalidade de ser pai, porque o ser pai, né, você ser um esposo, um pai, cuidar da família, cuidar de você mesmo, não vem com um manual de instrução à vida. Então eu tento ali trazer de uma certa forma descontraída, principalmente em formato de vídeo, que eu acredito que possa atingir mais pessoas e essas pessoas possam melhorar, assim como eu estou tentando melhorar um dia após o outro. Com pessoas melhores, a gente cria uma sociedade melhor, pelo menos é no que eu acredito. Então, vamos voltar aqui para a matéria. Um homem de 36 anos, identificado como Felipe Martins Cruz, foi preso na noite de quinta-feira, dia 5, após agredir um bebê de 4 meses na Avenida Getúlio Vargas, na região centro-sul de Belo Horizonte. Ele disse que achou que os pais da criança estavam usando um bebê reborn, né, que é aqueles bonecos hiper realistas, para furar fila num trailer de lanche. Veja bem, eu vou dar um ênfase aqui no trailer de lanche porque é totalmente normal e comum você sair com a sua família para você comer fora, principalmente quando você tem filhos pequenos, né? Você quer ali ter ali como que eu diria, um espaço de lazer ou até mesmo uma atividade de lazer diferente. Veja bem, é muito normal, principalmente quando a criança ali é recém-nascido, o casal ali tentar manter ali um ritmo de saída para não deixar o relacionamento cair na rotina, porque primeiro de tudo, cuidar de uma criança, principalmente recém-nascida, né, do 0 aos 2 anos de idade, né, 4, 5 anos de idade, é muito trabalhoso. E eu digo trabalhoso porque nesses começos de ano da criança, como pai e como mãe, você tenta fazer o teu filho sobreviver a tudo, inclusive a ele mesmo, porque ele está descobrindo o mundo ao redor. E é inacreditável como crianças não têm a malícia e têm uma certa inocência, sem medo algum, de explorar o mundo. Isso é bom, porém
de certa forma, perigoso. Porque, por exemplo, a criança ela não tem noção que fogo queima. Então ela pode brincar com fogão se não estiver ali sendo supervisionada pelos pais. Da mesma forma que ela pode ali mexer com talheres que possam cortar, enfim, pode acontecer muita coisa. Agora eu imagino, né, questão ali, vamos voltar ali para a questão do fato. Eu imagino ali um casal, um bebê de 4 meses, poxa, já passou por toda a gestação, não sei como foi a gestação desse casal, porque cada gestação é de um jeito, mas pode acontecer muitos problemas que pode traumatizar a mãe e o pai, né? Pode cair ali numa depressão pós-parto. Então, imagina ali um casal que pode ter problemas, como pode ter sido super saudável, resolve ali sair. E eu imagino assim, para ser quinta-feira, dia 5, é porque estavam com dinheiro no bolso, né? Pode ser de uma certa forma CLT, receberam ali o pagamento e vamos sair, comer algo especial para não ter que cozinhar dentro de casa. Se for, né, um casal de CLT, ou pelo menos um deles, né, sendo CLT, e teve a oportunidade ali de poder pagar um lanche, né, para o seu companheiro ou sua companheira, cara, é meio que traumatizante, porque pelo menos ao meu ver, a gente acaba tendo até medo de sair na esquina comprar um lanche só para ter uma qualidade ou uma experiência de vida um pouco melhor. E o que mais me assusta foi a abordagem desse cara que agrediu a criança achando que era um bebê reborn, porque a mãe, que tem 25 anos, que ela não é identificada aqui na notícia, ela relatou para os policiais que ele se aproximou, ele começou a brincar com a criança e em seguida passou a insistir que o neném era um boneco hiperrealista, um bebê reborn. E assim, os pais confirmaram que não era um bebê e ele não se convenceu e ele agrediu a criança, né? Gente, que mundo que a gente está vivendo? Onde que passa na cabeça de um cidadão, de um indigente, que eu não sei nem como falar, que de acho que é um cara assim, mas um ser humano, acha que... Eu tô sem palavra. E assim, a galera que estava no local, eles até seguraram o homem, né, que agrediu, até a chegada ali da polícia. Só que é um absurdo isso. É meio que surreal o mundo que a gente está vivendo. Ainda ofendeu o pai da criança. E graças a Deus, os pais eles levaram, né, até um hospital ali da proximidade. E a equipe médica falou que o bebê em si não corre nenhum risco de vida. Graças a Deus. Ele assumiu para a polícia que tinha bebido. Só que, segundo a polícia, ele apresentava aquela sobriedade em suas ações. Ou seja, ele estava consciente do que ele estava fazendo. Porque talvez ele possa ter alegado ali que tinha bebido para falar que estava bêbado, enfim, tentar fugir da justiça. Mas o cara ele foi conduzido, né, para divisão especial, né, de orientação e proteção à criança, lá no estado de Belo Horizonte. E, sinceramente, não sei como é que vai ser o desfecho dessa história. Só que eu vejo a justiça brasileira, em alguns casos, um pouco cega. Entretanto, todavia, né, não vou ser eu que vou julgar o caso, só estou trazendo a notícia aqui porque eu fiquei perplexo ao ler uma matéria dessa ali no G1 e achei interessante você aí, papai ou mamãe, ficar esperto, principalmente com o recém-nascido, quando você sai com a sua esposa ou com o seu esposo para ter ali um tempo de qualidade e alguém se aproxima querendo brincar com o teu filho ou tua filha. Veja bem, eu não estou dizendo para você suspeitar de todo mundo. Na verdade, você, papai, talvez, né, seja um pai aí que esteja me assistindo, você precisa ficar esperto, você precisa ficar atento. Então, assim, eu sempre, quando eu saía, né, eu saía muito mais, né, com a minha esposa antes dela começar a trabalhar. Agora ela está trabalhando, a gente tem que meio que combinar ali quando que a gente vai conseguir sair e ter um tempo de qualidade. Mas quando acontecia com mais frequência e os meus filhos eram pequenos e nos acompanhavam, eu sempre estava muito alerta. Então era meio que até tenso, até porque a gente mora numa cidade do interior de São Paulo e o índice de criminalidade aqui onde a gente mora cresceu absurdamente. Eu fico sim perplexo com as notícias que eu tenho recebido de outros estados brasileiros, porém a realidade onde eu vivo é que a gente sempre tem que estar atento, principalmente quando você tem filhos pequenos. Então, assim, fique esperto, principalmente quando você sai. Pode ser no bairro onde você mora, mas fica atento às pessoas que aproximam, aquelas pessoas que podem ter toda a boa vontade do mundo ali de elogiar sua esposa, teu filho que às vezes está no carrinho ali no bebê conforto, entendeu? A gente não sabe a outra parte
A gente não sabe se a pessoa bebeu, se ela está com boas intenções ou não. Então, assim, eu sempre tive uma certa pulga atrás da orelha, principalmente de gente ali que tenta tocar em crianças que não é ali da sua rede de apoio, sabe? Que não é família, não é amigo. Então, assim, pessoas ali que chega, se aproxima, quer tocar no bebê, eu acho isso extremamente desconfortável, tanto que antes mesmo de ser pai, eu nunca tive esse hábito. Então, por exemplo, é, se via, poxa, bonito, elogia ali, né, de uma certa distância, né, até para deixar os pais confortáveis. Então, assim, eu não sei se é um pirula aí da minha cabeça, né? Eu não sei se eu sou super protetor, talvez eu seja, né? Você pode até discordar de mim, mas a sociedade, como a gente vive hoje, precisa de certos cuidados, inclusive de a gente estar mais alerta quando a gente sai ali em família. Entretanto, eu gostaria de saber a sua opinião aqui nesse vídeo sincero, então deixa aqui nos comentários. Não esquece também, caso você não seja inscrito, de se inscrever no canal e deixa o like no vídeo aí para a plataforma poder distribuir para os pais e mães ficarem alertas. Um beijo, um abraço no seu coração e até o próximo vídeo.